Olá pessoal, hoje nós vamos ver e estudar o que é uma equação diferencial. Eu vou acessar aqui o nosso quadro negro para nós podermos trabalhar. Portanto, uma equação diferencial é, na verdade, uma equação matemática que contém derivadas. Então, derivadas essencialmente da variável dependente em relação à variável independente. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui, digamos assim, y' mais, sei lá, 2x igual a 0. Esta é uma equação diferencial. Por quê? Ela é uma equação, tem um sinal de igualdade aqui, portanto, ela é uma equação, e essa equação ela contém aqui uma derivada, tá certo? É importante aqui nós fazermos uma distinção entre equação, inequação e expressão matemática. Então, esse aqui é uma equação, tá certo? Então, esse aqui é uma equação. Agora, se nós tivermos uma coisa aqui desse tipo, digamos assim, 3x mais y maior do que 0. Isso aqui não é uma equação. Isso aqui é uma inequação, tá certo? Por quê? Porque tem um sinal de desigualdade, aqui no caso um sinal de maior. Então essa é uma inequação, não é exatamente uma equação, tá certo? Mas a gente poderia ter alguma coisa, digamos assim, 4x ao quadrado mais y, tá certo? Só desse jeito aqui. Não é igual, não é maior, não é menor, não é diferente. Então, uma coisa descrita desse formato aqui, isso aqui é uma, simplesmente aí uma expressão, tá certo? Matemática, Por quê? Porque nós não temos aqui o sinal de igual, não temos aqui o sinal a desigualdade, maior ou menor, tal, alguma coisa assim, ou diferente. Portanto, a equação matemática, ela deve ter aqui um sinal aqui de igualdade, E quando a equação matemática ela contém derivadas, tá certo? Essa equação é uma equação diferencial, tá certo? Essa equação é uma equação diferencial. Uma coisa importante aqui, pessoal, que nós temos que notar é o seguinte, é a questão aqui da variável dependente e da variável independente, Então, nesse caso aqui, é um bom nome aqui, não chamar isso aqui de A, não chamar isso aqui de B, não chamar isso aqui de C, Então, no caso aqui dessa equação, a equação A, eu vou até escrevê-la novamente aqui, tá certo? Y', 2x igual a 0, tá certo? No caso dessa equação aqui, nós vemos o seguinte, quem é a variável dependente, e que depende da outra variável, e quem é a variável independente, claramente assim, aqui está uma notação aqui bastante usada aí na matemática, que é y', Mas esse y', na verdade, ele significa o quê? Ele significa, dy dx, que é a notação aqui de Leibniz. Eu vou colocar aqui 3 tracinhos, significando, representando para a gente que nós estamos fazendo aqui uma definição, tá certo? Nós estamos fazendo aqui uma definição, Então, claramente aqui, quando está escrito desse jeito, significa o quê? Significa que o y, é função de x, ou seja, dado o valor de x, eu encontro aqui o valor de y. Então, no caso, o x, é a nossa variável, nossa variável independente, a nossa variável independente, tá certo? Enquanto que o y, é a variável, dependente, é a variável dependente, Por quê? Porque ela depende do valor de x, nessa notação aqui. Agora, quando eu tenho uma coisa assim, sei lá, em que não é possível fazer uma explicitação, aí eu posso colocar tanto o y quanto o x, um sendo dependente. Aqui, por exemplo, nessa expressão, dado o x, eu consigo achar o y, tal, uma coisa assim, Então, às vezes, nem sempre é possível, a gente ter assim claramente aí quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Mas no caso das equações diferenciais, quando a gente tem essa notação, fica bastante simples aí de determinar quem são as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Então, como as equações diferenciais são equações matemáticas que contêm derivadas, derivadas da variável dependente em relação à variável
a variável independente, né? Seria interessante nós relembrarmos aí rapidamente, né, o conceito aí de derivadas, né? O conceito aí de derivadas, tá certo? Então nós temos dois tipos de derivadas, né? Nós temos as chamadas derivadas, né, ordinárias, tá certo? Ordinárias, né? E nós temos aí as derivadas parciais, né? Parciais, né? As derivadas parciais, né? E ainda podemos falar em um terceiro tipo, que são chamadas derivadas direcionais, né? Direcionais. São as derivadas direcionais, né? Então, quando nós temos assim, por exemplo, né, uma função de uma única variável, digamos y, função de x, tá certo? Nós estamos falando aqui, né, e aí nós tivermos aqui a derivada de y em relação a x, né, desse jeito aqui, que nós estamos dando para y', aí nós estamos falando aqui numa derivada ordinária, né, é a derivada ordinária, né, é a derivada simples, né, é a derivada comum, né. Como é que a gente define então essa derivada, né? Essa derivada, ela pode ser definida, né? Tá certo? Deixa eu voltar aqui, né? Então, tá aqui, por exemplo, né? Vamos supor então que nós tenhamos aqui, né, uma coisa aqui mais ou menos, uma função aqui desse jeito aqui, né? E aí, suponha que eu queira achar, né, encontrar aqui o valor, né, a reta tangente nesse ponto aqui, né? Vamos chamar esse ponto aqui, né? Vamos chamar esse ponto aqui de T, certo? T, né? Ponto T, tá certo? Então, o que eu quero é encontrar a reta, né, a reta tangente a esse ponto, né? A reta tangente a esse ponto aqui, ok? Então, essa reta amarela aqui representa a reta, né? A reta tangente, né, digamos assim, né, a reta tangente, né, a reta tangente, né, no ponto T, tá certo? É a reta tangente no ponto T. Ela só toca essa curva aqui, vamos dar um nome, vamos chamar isso aqui, né, de f, né, f de x, digamos assim, f de t, né, f de t. Nós estamos trabalhando aqui com t, né, então é f de t, esse aqui é a linha t, né. Então, essa aqui é a função f de t, tá certo? Aqui é a função f de t, né? Então, f de t, né? Não x, tá certo? F de t. Então, o nosso desejo aqui é encontrarmos aqui, né, a reta que é tangente a esse ponto, tá certo? Mas, né, dado um ponto, um único ponto, não é possível achar a reta tangente. Não dá para achar a reta tangente, tá certo? Aquela reta que toca essa curva aqui num único ponto, né? Então, qual é o truque, né? O truque de Leibniz aí. O truque de Leibniz, né, é criar aí uma reta, tá certo? Eu vou colocar com outra cor, né? Vou colocar com outra cor aqui diferente. Então, o truque de Leibniz foi criar, né, uma reta, digamos assim, secante, tá certo? Uma reta secante, ou seja, uma reta que vai tocar essa curva em dois pontos, né? Então, essa reta secante aqui agora, né, fica, dá para se determinar então essa, né, o valor dessa reta, né? Porque ela toca a curva em dois pontos. Dado dois pontos, eu consigo, né, traçar uma reta, certo? Eu vou traçar aqui, né? Vamos descer aqui essa linhazinha aqui, né? E aqui, passar aqui. Perfeito, né? Então, vou descer esse ponto, vou ter mais embaixo aqui, né? E olha, então aqui nós temos então, vamos chamar aqui de, né? Não foi? Tá. Vamos chamar esse aqui, né, esse ponto aqui de ponto T mais delta T, tá certo? Esse aqui é o ponto T mais delta T. Olha, perfeito, né? Então, né, como é que eu calculo isso aqui, né? Esse ângulo aqui, vamos pegar aqui esse ângulo todo aqui e colocar com uma cor diferente, para ficar mais fácil aqui de nós visualizarmos isso aqui, né? Então, esse ângulo aqui, tá certo? Né? Esse ângulo aqui, o que eu quero é esse ângulo, né? Eu quero esse ângulozinho aqui, eu vou chamar de alfa, né? Mas com a reta secante eu vou encontrar esse ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de beta, né? Então, a tangente de beta, digamos assim, vai ser o que? Vai ser o cateto oposto, né? O cateto oposto é esse lado todo aqui, né?
Esse aqui, né, é o valor da função, né, na função no ponto t. Vou ver se eu consigo uma cor diferente aqui, né? Esse aqui é o, né, na função aqui da função no ponto t. E aqui, né, aqui é a função no ponto t mais ΔT, ok? Então, essa distância aqui é o cateto oposto, né? Quanto que vale essa distância aqui, né? Essa distância aqui, eu vou apagar isso aqui, nesse pedaço aqui, que vai ficar melhor para nós, né? Vou apagar aqui rapidamente, tá certo? Eu vou apagar aqui, né? Então, vou... Pronto, né? Então, aqui nós apagamos aqui, né? E aí eu vou fazer assim, né? Então, esse lado aqui, quem que vai ser esse lado? Esse lado vai ser, né, f de t mais ΔT, né, menos, né, tá certo? F de t, né? É todo esse cateto. Então, esse cateto aqui, né, ele vale f de t mais ΔT menos f de t, né? E essa distância aqui, tá certo? Essa distância aqui é simplesmente, né, ΔT, né? T mais ΔT menos T dá ΔT, né? Então, quanto que vale aqui a tangente de beta, tá certo? A tangente de beta, né, vai valer simplesmente, né, f de t mais ΔT, né, menos f de t, tá certo? Tudo isso aqui dividido por, né, cateto adjacente, que é ΔT, tá certo? Só que o que eu estou procurando, né, o que eu estou procurando não é a reta secante, eu quero a reta tangente, aquela reta que vai tocar a minha curva f de t exatamente num único ponto, né? Como é que eu vou fazer isso? Olha, uma das maneiras que tem, né, de fazer isso é fazer o ΔT tender a zero, porque quando o ΔT vai tendendo a zero, né, essa reta secante vai ficando cada vez mais próxima, né, da reta tangente, tá certo? Olha, vai, né, ela vai diminuindo cada vez mais, né? Deixa eu só melhorar aqui. Então, né, por exemplo, aqui, olha, vai baixando aqui, essa reta vai se aproximando, a reta secante, ela vai se aproximando aí da reta, né, da reta tangente, tá certo? À medida que o ΔT ele vai tendendo, né, à medida que ele vai tendendo a zero, né? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, a tangente de beta, né, a tangente de beta se aproxima da tangente de alfa, né? Então, a tangente de alfa, né, vamos colocar assim, a tangente de alfa, tá certo? Ela é aproximadamente igual à tangente de beta, né, quando, no caso aqui, no limite, né? Quando no limite em que, né, o ΔT vai tendendo a zero, mais ΔT menos f de t, né? Fazendo aqui, ó, ΔT, tá certo? ΔT tendendo a zero, né? Então, à medida que o ΔT tende a zero, né, a tangente de beta, né, aproxima-se da tangente de alfa, né? Então, isso aqui vai ser a nossa, né, a nossa definição de derivada, né? Ou seja, a definição de derivada, que é a tangente alfa, que nós vamos, né, dar um nome para esse aqui, vamos chamar isso aqui de derivada, estou chamando de função f, né, derivada de f em relação a t, tá certo? Vai ser igual, portanto, né, ao limite, né, o limite de... Ou seja, quando o ΔT for extremamente pequeno, né, tão pequeno quanto aí a capacidade de imaginar o pequeno, tá certo? ΔT e o ΔT tendendo a zero, ok? Então ficou assim, né? Então essa é a nossa definição de derivada, né, derivada ordinária, né? A derivada ordinária, a derivada de f em relação a t, né? Vamos ver aqui um exemplo, né, para ver como é que isso aqui funciona realmente assim na prática, né? Vamos pensar aqui uma função f, né, f de t, só que essa função f, né, de t, sei lá, vamos supor que ela seja aí t ao quadrado, né? T ao quadrado. Vamos aplicar a definição para a gente encontrar aí a derivada dessa função aí, né, num ponto dado aí qualquer, tá certo? Ou seja, esse aqui é uma reta tangente, né? Vamos fazer o gráfico disso aqui então, só para a gente ter uma ideia melhor de como seria isso aqui, né? Então o gráfico, né, seria algo assim parecido com isso aqui, né?
é uma parábola, né? Que aqui é o eixo dos t's, né? E aqui é a função f, tá certo? Vamos supor aqui que eu vou colocar aqui, né? Que seja t igual a 1, tá certo? Aqui seja, né? Digamos aí t igual a 2, né? E eu quero encontrar, né? Eu quero encontrar a derivada, né? Quero encontrar aqui a derivada de f, né? Em relação a t, tá certo? Essa derivada no ponto, digamos aí, né? No ponto t igual a 2, né? Eu quero encontrar essa derivada aí no ponto t igual a 2, tá certo? Usando essa definição aqui, né, pessoal? Usando essa definição aí, né? A gente vai ver se essa definição realmente ela funciona, né? Bom, então, né, pela nossa definição, tá certo? A derivada vai ser dada, né? Derivada de f em relação a t, ela vai ser então o limite, né? De f de t mais delta t, tá certo? Menos, né? O f de t dividido aqui por delta t, né? Quando delta t tende a 0, tá certo? Essa é a nossa definição, né? Então, nós vamos fazer isso aí. Derivada de f, né? Em relação a t, tá certo? Limite, né? Continuando aqui, repetindo, quando delta t tende a 0, né? Eu vou colocar assim, né? Para ficar mais fácil, né? Então, no lugar do t, né? Eu vou colocar t mais delta t. Então, aqui é o quadrado, então aqui vai ser assim, ó, t mais delta t elevado ao quadrado menos o f de t, né? Mas quem é o f de t? É o próprio t ao quadrado, né? Então, vai ser t ao quadrado, tudo isso aqui dividido por delta t, né? Continuando aqui, então, nós temos o seguinte, né? Então, temos que, né? df, né? dt vai ser igual, né? Limite de delta t quando delta t tende a 0, né? E aqui vai dar o quê? Bom, aqui é né? É um trinômio aí, vamos desenvolver isso aqui, tá certo? O trinômio quadrado perfeito, então vai ser aqui, vai ser o quadrado do primeiro, né? T ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então vai dar delta t aqui mais delta t, né? Ao quadrado, tá certo? Menos esse t aqui, né? T aqui, tá certo? Tudo isso aqui dividido por, né? Delta t, ok? Então, continuando aí, nós vamos passar para cá, para a gente ter mais espaço. Então, aqui nós temos então, né, a derivada de f em relação a t, né, é igual a, tá certo? É igual a limite, né, de delta t, quando delta t tende para 0, tá certo? Olha, mas dá uma olhada aqui, né? Aqui eu tenho mais t ao quadrado, aqui eu tenho menos t ao quadrado. Então, nós podemos cancelar isso aí, né, gente? Podemos cancelar aqui, olha. Perfeito, né? E aí nós vamos, o que sobrou? Sobrou aqui, 2t, né? Delta t, tá certo mesmo, né? Mais delta t ao quadrado, né? Tá certo? Dividido por delta t, né? Agora, o que nós vamos ter aqui então? O limite, né? Limite de delta t, quando delta t tende a 0, né? Agora, esse delta t aqui, eu vou colocar assim, eu vou colocar, né? Eu vou fatorar esse delta t aqui, vai ficar 2t mais delta t, né? Que é delta t ao quadrado, tudo isso aqui dividido por delta t, né? Podemos, portanto, agora cancelar isso aqui, né? E aí vai sobrar o que, né, pessoal? Vai sobrar o que, né? Vai sobrar, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Então, a derivada de f em relação a t, tá certo? Vai ser igual ao limite, né? De 2t mais delta t quando delta t tende a 0, né? Mas quando delta t tende a 0, né, 2t mais delta t, com delta t tendendo a 0, o limite vai ser simplesmente 2t, né? 2t. Então vai ser derivada de f em relação a t e vai dar então, portanto, né, 2t, tá certo? Que é, né, a nossa derivada.
Agora, achamos aí a taxa de variação da nossa função no ponto t igual a 2, que era a nossa, né, aí, proposta inicial, né, o dado aí do nosso exercício? Ainda não, né? Temos que colocar aqui, né, certo? O valor de 2 aqui. Então, né, portanto, a derivada de f, né, em relação a t, no ponto t igual a 2, vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. Ou seja, daqui nós tiramos, então, que a derivada, né, a gente pode representar essa derivada por linha, desse jeito aqui, né? Então, essa derivada vai ser igual a 4. Ou seja, né, a função f sofre uma variação de 4 unidades para cada unidade de tempo que se passa, né? Se fosse assim, por exemplo, se o f representasse uma distância, né, e fosse dado em metros, então a cada 4 metros, né, e o tempo fosse dado em segundos, né, então a cada 4 metros, né, para cada segundo, né, a variação seria aí de 4 metros, digamos assim. Então a interpretação a variação de f por unidade de tempo é de 4 unidades, né? Essa é a nossa interpretação. Ou seja, a gente viu então que a teoria ela funciona, né, perfeitamente bem. Bom, mas aí vocês já sabem, lógico, né, vocês já sabiam disso, né? A gente pode aí deduzir vários teoremas, né, que vai dar aí uma série de regrinhas para calcularmos aí as derivadas, né? É bastante simples aí nós calcularmos essas derivadas, tá bom? Então, aí o próximo tópico aí, né, seria, portanto, as derivadas parciais, né? Então, nós vimos lá no início, né, os 3 tipos de derivadas que nós temos, né, recordando aí, né, as derivadas ordinárias, que nós já fizemos, né? Vamos ver agora, então, as derivadas parciais, né? As derivadas parciais, né, vão ser assim, mais ou menos, assim, desse jeito aqui, né? Vamos supor, então, esse aqui é derivada parciais, são para funções de várias variáveis, né? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, né, a função, digamos, sei lá, de x, y, desse jeito aqui. Então, a função aí de várias variáveis, x, y, z, etc. Pode ter quantas variáveis, né? Não está restrito a 2 variáveis, eu vou fazer aqui com 2 variáveis, para uma questão assim, mais só de simplicidade mesmo, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Eu vou fazer aqui um pequeno gráfico. Então, esse gráfico, né, ele nos ajuda aí a entender melhor, né, esse processo aí, tá certo? Então, aqui eu tenho uma função z, né, digamos assim, né, uma função z, essa função z é a função de x e de y, né? O nome aqui não importa, viu, gente? Aqui o nome, né, é irrelevante, tá certo? Vou melhorar aqui então aqui é a função de x e y, né? Aqui o eixo do x, né? Aqui o eixo do y, né? E aqui é o valor de z e o gráfico, né? Né? Ele, digamos aí, é um gráfico genérico, tem uma coisa desse jeito aqui. Agora, o que nós queremos é o seguinte, olha, eu quero saber qual é a variação da minha função, tá certo? A variação da minha função, ou seja, o que eu quero saber, né, é a minha reta tangente, aqui, né, está a minha reta tangente, né? A minha reta tangente, nesse ponto dado aqui, né? Nesse ponto aqui, vamos colocar o ponto, digamos aqui nesse ponto aqui, né? É um ponto com esse valor de x, tá certo? E com esse valor aqui de y, né? Esse ponto aqui, né? Então aqui é esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui, sei lá, vamos chamar aqui de, né, de ponto, ponto xy. Pode ser esse ponto xy, né? Então, né, qual é a reta tangente, né, da função z no ponto xy, né? Ou seja, a reta tangente na direção do eixo do x, né? O que eu estou perguntando é o seguinte, qual é a variação da função z quando eu variar a minha, né, como eu variar o meu x de um certo delta x, né, nessa direção aqui, tá certo? Olha, vamos fazer aqui um desenho aqui, ó, nessa direção aqui, tá vendo?
né? Se eu variar aqui um x mais um delta x, digamos assim, qual vai ser a variação da minha função aqui em cima, né? Olha, aqui o gráfico está descendo aqui, né, pessoal? Está descendo aqui embaixo, né? Deixa eu aqui, olha, está descendo aqui, né? Está descendo aqui o gráfico, então a minha função está variando, né? Então, quando eu caminho aqui na direção do x, tá certo? Está variando. Então, qual é a variação da minha função z, né? Quando eu caminho aqui na direção aqui do eixo x, né? Ou seja, qual é a reta tangente, né, da minha superfície, que é o gráfico da minha função z em função de x, y, né? Quando eu ando aqui nessa direção aqui, tá certo? Quando eu ando aqui nessa direção aqui, na direção do x, tá certo? Pois bem, então, como é que nós podemos fazer isso, né? Bom, são duas variáveis, né? Então, eu vou fazer a derivada em relação, né? Poderia fazer assim, a derivada de z, né, em relação a x, tá certo? Mas aqui, essa notação, eu já estou usando ela, tá certo? Eu já estou usando essa notação aqui para derivadas ordinárias, ou seja, para as funções que são funções apenas de uma variável, né? Então, vamos definir uma nova notação, né, para representar aí as derivadas, né, para representar as derivadas parciais. Vamos chamar isso aqui de derrom, né, derrom z, derrom x. Significa o quê? Significa derivada da função z, né, derivada da função z em relação à variável x, ou seja, a variação de z da função z quando x sofre uma variação. Qual é o tamanho dessa variação, né? Bom, pessoal, e aqui a gente vai usar aí a mesma ideia, né? Então, a ideia vai ser o quê? Vai ser limite, né? Limite de quem? De z, tá certo? De x mais delta x, porque é o x que está variando aqui, né? Estou andando na direção do eixo x. X mais delta x, tá certo? Y, né? Menos a função, né, o ponto aqui, a ideia é a mesma, né, só estou congelando, digamos assim, a variável y, né, e estou trabalhando só na variável x, né, na variável independente x, tá certo? Então, x, né, z de x, y, né, tudo isso aqui dividido aí por delta x, né, e a gente vai fazer esse delta x aí tender a zero, para que eu possa conseguir, então, achar quem é a minha reta tangente, né? Quem é a minha reta tangente, né? A ideia é absolutamente igual à que nós fizemos lá para derivadas ordinárias, né? Nós estamos congelando, né? A variação na direção do eixo y está congelada, não estamos fazendo nada, né? Então, essa aqui vai ser a nossa, né, a nossa definição aí de derivadas, tá certo? A nossa definição de derivada parcial, né, em relação ao eixo, né, a variável independente x, né? Agora, para a variável, né, independente y, né, qual é a variação, então, da função z? A variação em relação a y vai ser, portanto, né, o limite de z, agora vai ser o que? Vai ser em relação a y, né? Então vai ser y mais delta y, né? Menos z xy, né? Dividido aqui por delta y, fazendo o delta y tender a zero. Então essa é a definição da derivada parcial de z em relação, né? Em relação ao y, né? Vamos ver aqui um pequeno exemplo, né, de como esse aqui funciona. Então, seria aqui o exemplo B, né, um exemplo. Vamos pegar aqui que a nossa função z, vamos supor que ela seja igual, digamos assim, né, x ao quadrado y. Uma coisa desse tipo aqui, ok? Uma coisa desse tipo. Então, perguntamos, né, qual vai ser então a derivada de z em relação a x, né? Essa é a nossa pergunta, né? Como é que eu vou derivar isso aqui em relação a x? Mas a gente vai fazer isso usando a nossa definição, para vermos aí se a nossa definição funciona. É claro que depois a gente demonstra uns montes de teoremas e a gente faz isso aí de modo, né, automático. Mas aqui é só para a gente ver aí a definição, tá certo? Então, em termos da definição, nós vamos fazer assim, quer ver? Né? A derivada, né, de z em relação a x vai ser igual ao limite,
né, quando Δx tende para zero, de quem? De, né, f de x mais Δx, y, né, menos f de x, y, tá certo? Dividido por Δx, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Então, no lugar aqui, né, perdão, né, pessoal, aqui não é f, né, aqui é z, né? Aqui é z, então vamos apagar isso aqui, né, e colocar o z, né? Aí sim, aí fica legal, né? Então, aqui vai ser o z, aqui vai ser o z, né? Eu estou usando o z aqui como função, né? Poderia ser o f, mas eu estou usando o z, ok? Então, nós vamos agora colocar, então no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar quem? Eu vou colocar x mais Δx. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar assim, olha, limite, né? Quando Δx tende para zero, né? Aqui eu coloco, ó, x mais Δx ao quadrado vezes y, né? Menos quem? O z de xy. Quem é o z de xy? X ao quadrado y. Então, x ao quadrado y, né? Sobre Δx, ok? Então, continuando aqui, então, derivada, né, de z em relação a x é igual a, né, limite, tá certo? Limite de Δx tendendo a zero. E aqui a gente vai resolver, então aqui, né, vai resolver essa expressão aqui, né? Vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado, né, mais 2x, vou melhorar esse 2 aqui, né, 2x Δx, tá certo? Mais Δx, né, ao quadrado, ok? Menos x ao quadrado y, tá certo? Tudo isso aqui dividido por Δx, né, Δx. Então, né, a derivada de z em relação a x vai ser o limite, né, de Δx, quando Δx tende a zero. E agora, né, pessoal, dá uma olhada aqui, a gente pode cancelar isso aqui, olha, isso, aqui faltou um y aqui, hein? Faltou um y aqui, né, porque aqui, tá vendo, é x ao quadrado vezes y. E aqui também faltou um y, hein? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Deixa eu consertar isso aqui que também faltou um y, né? Consertar isso aqui, então aqui vai ter um y, né? Aqui também tem um y, aqui também tem um y, que é menos, né? Então tá. E aí, né? Cancela aqui, né? Esses dois aí. E nós vamos ter, portanto, né, 2x Δxy, né, aqui é mais, né, mais, tá certo, Δx ao quadrado y, né, aqui não confunde, é o Δx ao quadrado, não é só Δx ao quadrado, não, é Δx elevado ao quadrado. Talvez fosse melhor colocar aqui um parênteses aí para ficar mais explícito, né. Dividido por, tá certo, por Δx, né? Dividido aí por Δx, ok? Muito bem. Só que eu posso aqui, né? Posso fatorar esse Δx, então vou fatorá-lo, né? Δx, né? 2xy, né? Mais, aqui fatora 1 Δx, vai sobrar Δxy, né, tudo isso aqui dividido por Δx, quando Δx tende para zero, ok? Portanto, a derivada, né, de z em relação a x, a derivada parcial de z em relação a x, e agora eu vou cancelar isso aqui, né? Vou cancelar isso aqui, olha, né? Vai sobrar o que aqui? Vai sobrar, né? Vai sobrar simplesmente, né, limite, tá certo? De 2xy mais, né, Δxy com Δx, fazendo Δx agora tender a zero. Então, quando Δx vai para zero, isso aqui, tá certo? Isso aqui, olha, né, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. Vai sobrar o quê? Vai sobrar simplesmente, né, 2xy, né?
Portanto, pessoal, vejam só, né, que legal. Derivada de z em relação a x é simplesmente 2xy, né? Como vocês já sabem. Então, a nossa teoria, a nossa ideia funciona-se perfeitamente bem, né? Então, lembrando aí, né, que a nossa função original era z era igual a x ao quadrado y, né? Então, derivar, né, fazer uma derivada parcial, né, da função z em relação a x, né, quando tenho duas variáveis, x e y, né, eu derivo em relação a x, considerando a outra variável como se fosse uma constante. E pronto, né? Simples assim. Se eu for derivar aqui, então, em relação a y, né, eu vou considerar os x constante, né, e derivo só o y. Então, derivado de y em relação a y dá 1, né? Então, aqui vai ser só x ao quadrado, né? Tranquilo, né, pessoal? Bem fácil mesmo, bem tranquilo, né? Agora, né, o outro tópico que a gente tinha aqui, tá certo? Era, né, que nós tínhamos marcado aqui, era, então esse aqui já está ok também, né? Esse aqui já está ok. Aí está faltando aqui as derivadas direcionais, né? E eu vou deixar, então, a derivada direcionais para o próximo vídeo, né? Para que esse aqui não fique muito longo, ok? Né? Assim fica mais tranquilo aí de fazer a visualização, né?